a gente estuda 4 anos para poder sair da faculdade e falar assim, cara, não me sinto pronto, não me sinto preparado para poder fazer um atendimento. Não é possível que eu estudei 4 anos. Quem aqui achou que ia formar e ia sair atendendo numa boa? Levanta a mão aí, porque eu sou uma dessas. Eu achei que assim que eu formasse, eu ia estar me sentindo preparada, apta, confiante, sabendo exatamente o que eu tenho que fazer. E não foi assim, né? Não foi assim. Inclusive, eu tive que estudar um monte de coisa antes para poder me sentir um pouco mais segura, mas eu fui atender os meus primeiros pacientes, me deram até dor de barriga, gente, porque eu realmente fiquei com medo, eu realmente não sabia o que fazer. E isso acontece por um motivo muito simples. A faculdade, ela te entrega o conhecimento sobre o que fazer. O que fazer com um paciente com endometriose? O que fazer com um paciente com anemia? Isso a gente sabe? Não sabe? Mas como? Como conduzir esse raciocínio entre avaliação, o diagnóstico, o paciente vem com o diagnóstico, eu faço avaliação, conduta, né? Então, resultado. Então, esse caminho a ser percorrido, passo a passo da consulta, a gente só vai aprender de uma única forma. Só tem um jeito da gente se sentir mais seguro, mais confiante para começar a atender. É atendendo. Tem como facilitar? Tem. É o que eu venho trazer aqui para vocês também de solução nessa live, né? Então, todo mundo que sai da faculdade, todo mundo que aprende algo novo se sente assim. Então, primeira coisa, você não precisa se sentir um ET por causa disso, né? A segunda coisa que é importante a gente entender é que a faculdade, ela não entrega o que fazer. A faculdade não entrega como fazer, ela entrega o que fazer. Então, por exemplo, a gente sabe o que é uma patologia, a gente sabe o que é o mineral ferro, a gente sabe o que é a ferritina, mas a gente não sabe, né, como usar essas informações ali na hora do atendimento, nos primeiros atendimentos, né? Depois a gente vai aprendendo. Então, essa insegurança ela é normal por conta disso. E a gente só tem uma forma de acabar com essa insegurança, que é indo para o campo de batalha. É atendendo, né? Quanto mais a gente atende, quanto mais a gente passa por experiências, inclusive experiências até bem desafiadoras, é quando a gente realmente aprende. Ah, mas tem o estágio. Gente, estágio não é o suficiente para a gente aprender. Quando eu fui atender os meus primeiros pacientes, eu tive que voltar, estudar, reler, construir na minha cabeça um passo a passo, coisa que da consulta, né? Construir na minha cabeça um passo a passo da consulta, o que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer depois. E isso mudou várias vezes à medida que eu fui atendendo, né? Que eu fui ganhando experiência. Por quê? Porque na faculdade ninguém fala como fazer, só o que fazer. Mas tem alguma coisa que eu possa fazer que vai facilitar esse processo de aprendizagem? Tem como a gente se cercar de diversas formas para que a gente consiga se sentir mais seguro ali nos primeiros atendimentos, até a gente pegar experiência mesmo. O que é pegar experiência? É eu receber o problema do meu paciente, construir dentro da minha cabeça ali um tratamento, uma estratégia, um caminho lógico de tratamento até ele chegar ao resultado dele. Então, ali dentro da minha cabeça eu entendi tudo. Conduta, quais os exames eu vou solicitar, como que eu vou interpretar, se precisa de prescrição, suplementação, se precisa de técnicas de comportamento alimentar, se esse paciente precisa de uma dieta, se ele não precisa, se é um paciente que a gente vai trabalhar com comportamento, enfim. Em tudo isso, a gente só consegue com clareza fazer esse processo com a prática. E na prática, ali no campo de batalha, tem coisas que dá pra gente fazer para amenizar essa sensação de que será que eu tô fazendo certo?
Será que eu errei aqui em alguma coisa? Será que deixou passar algum detalhe? É onde que a gente se sente mais inseguro, né? Pelo menos, a meu ver, assim, de experiência de conversar com vocês e da minha experiência, pelo que eu passei, é desse processo lógico mesmo, né? De eu determinar uma conduta, um tratamento e ajudar esse paciente a seguir esse tratamento até que ele obtenha um resultado. Então, essa clareza do que deve ser feito, porque eu vejo muito vocês perguntando assim, o que eu faço no retorno? Né? Será que eu tenho que dar retorno? E aí, o que eu faço lá no retorno? Então, esse tipo de pergunta, esse tipo de insegurança, de dúvida, só acontece quando você não tem uma clareza do tratamento que você vai fazer com esse paciente. Porque se você já sabe o que deve ser trabalhado, ensinado ali, né? O nutricionista, ele é como se fosse um professor. A gente precisa ensinar as pessoas a comer melhor, né? Então, essa questão dessas dúvidas, dessas inseguranças, do que fazer, quando fazer, né? Do que entregar, o que não entregar, tudo isso, gente, esse tipo de insegurança, ele só acontece porque esse raciocínio lógico você ainda não desenvolveu. E você vai desenvolver isso, de novo, com a prática, indo para o campo de batalha e enfrentando isso. Porque o conhecimento você tem. O que fazer você sabe. Você só precisa descobrir a sua forma de fazer o como. Cada um tem o seu jeito, cada nutricionista tem o seu ritual da consulta, né? O que faz primeiro, o que faz depois. Então, para a gente poder se sentir um pouco mais seguro, se eu estou fazendo a coisa do jeito certo, será que é isso mesmo? A gente deve se cercar de algumas coisas. Então, a gente sempre deve ter ali com a gente materiais de consulta rápida. Então, eu sempre tive no meu consultório a tabelinha, né? Deixa eu ver. Acho que eu guardei ela no armário. Mas já mostrei ela pra vocês no vídeo, né? É uma tabelinha que tem ali, que eu até entrego pra vocês ali no guia de prescrição da Nutri. É uma tabelinha que tem ali todas as vitaminas, os minerais, a forma química correta, a dosagem para criança, adulto, idoso. E aí, na hora ali da consulta, que eu vi que essa pessoa tá precisando de uma suplementação, eu bato o olho nisso e eu já sei, eu não preciso falar com o paciente, daqui a pouco eu te envio a receita. Então, para que a gente tenha mais segurança, é necessário que a gente tenha esses materiais de consulta rápida que eu falei. Que são coisas que traz pra gente uma dificuldade de entregar ali na hora. Por quê? Como é que você vai saber a dosagem e a forma química? Você vai decorar isso tudo? Ninguém decora isso tudo. Não é verdade? Não tem nenhum profissional que sabe de cabeça isso. Então tem que ter ali um suporte, né? Muitas vezes, no início ali também eu tinha suporte dos tipos de dieta, sabe? Então, por exemplo, a low carb, quanto de carboidrato tem que ter, quanto de proteína tem que ter. E aí, por quê? Porque isso me ajudava na hora da montagem do plano, na hora de falar e conversar com o paciente sobre isso. Então, esses materiais que trazem pra gente uma luz ali, é como se fosse uma bengala, um suporte, tá? Que você vai se sentir mais segura quando você tem. Coisas que a gente tem que, se são muito detalhes, é bom que você tenha algo para consultar. Imagina se lá no meio da consulta você tem que abrir um livro para poder pesquisar, para poder estudar, procurar um artigo para saber, sei lá, qual que é o valor ótimo de referência do resultado do exame de, sei lá, hemoglobina glicada. É outra coisa que a gente também não sabe de cor. Percebe? Para eu poder entender se esse paciente está com resistência à insulina, pré-diabetes, diabetes, alguma coisa assim, aí eu tenho que seguir um rito,
né? Qual que é o rito? Tem que fazer o Roma IR. Você sabe decorar a conta do Roma IR? Eu não sei. E olha que eu tenho um curso aqui que eu ensino interpretação de exames. Eu tô falando isso pra vocês porque são coisas inúteis pra você poder ficar guardando espaço no seu cérebro. É fácil, é só você ir lá, né, na sua planilhazinha que você vai pegar ali, vai fazer. Médicos fazem isso, existem calculadoras online também que você consegue abrir no seu computador e fazer ali na hora da consulta o cálculo. E se vocês pararem para analisar, hoje até os médicos fazem isso, né? Os médicos, eles abrem ali o celular deles, muitas vezes, livrinhos de medicamento, né? Então isso não é algo pra te deixar constrangido. Porque eu vejo também, quando eu falo isso, a pessoa fala, mas o paciente vai achar que eu não sei nada. Não, isso é comum, a gente não tem que saber tudo, né? E então eu acho que é extremamente importante que você tenha esse acervo. Então, pra poder resumir tudo que eu falei até agora, todo mundo que aprende algo novo e vai aplicar se sente inseguro. Você tá se sentindo inseguro mesmo depois de estudar 4 anos, mesmo depois de fazer pós-graduação? Porque a segurança é adquirida na prática. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. Não tem uma pílula mágica. É necessário ir lá e começar a atender e desenvolver essa habilidade de atendimento, a sua forma de atender. Para que fique mais fácil para você, cerque-se das ferramentas e das informações de fácil acesso. É fácil você ir lá e pegar, é simples, bater o olho, você já sabe o que faz. Você precisa de ter essa síntese, esse resumo dessas informações mais importantes para você, que você não precisa de guardar no seu cabeção, espaço na sua memória, mas que vai te ajudar a ter segurança ali na hora do atendimento. A te mostrar que você tá indo no caminho certo, a te mostrar que você você não tá errando, sabe? Você não tá confundindo. Isso é muito importante. Isso traz bastante segurança, tá? Outra coisa que eu queria falar aqui pra vocês hoje é que para poder ter essa segurança, né, além de você ter esse arsenal de materiais ali na hora da consulta, para você poder consultar, para poder agilizar e facilitar o seu atendimento, você tem que ter o hábito também de estudar. O profissional da área da saúde, ele tem que gostar de estudar. Então, tem que estar ali na sua agenda como se fosse algo para ser feito, como se fosse um compromisso com outra pessoa, só que o compromisso é com você mesmo, né? De se atualizar, de ir lá e ler pelo menos um artigo no nicho que você escolheu, né? De, sei lá, assistir um vídeo no YouTube de um profissional, de um mentor, de um profissional que já trilhou o caminho que você quer trilhar. E não necessariamente a gente vai estudar só questões de nutrição. E isso é muito importante que vocês entendam. Porque para ser um bom profissional, para ter sucesso na nutrição, você precisa entender de um monte de coisa, não só de nutrição. Então, vendas é importante? Você não vende você? Se vende? Vende o seu conhecimento, o seu serviço? Então, você precisa aprender a vender. Certo? Você precisa aprender e estudar sobre captação de pacientes? Sim. A faculdade te ensinou isso? Não, não ensinou. Sobre finanças? Claro. Se você não sabe gerenciar o seu consultório, como é que você vai saber se está tendo lucro, se não está tendo, qual que é o preço que você vai colocar no seu serviço? Então, o nutricionista, ele não precisa só de estudar questões de nutrição, mas ele precisa ter o hábito do estudo, tá? De, nem que seja ler um livro sobre vendas, sobre comportamento humano, sobre a própria nutrição, enfim. É muito importante que você tenha esse hábito para que você se sinta também nutrida, alimentada de conhecimento. Isso também traz pra gente uma sensação de segurança muito grande. Eu sei o que eu tô fazendo, eu acabei de ler um artigo, eu acabei de ler o livro, acabei de receber essa informação de um professor, de um mentor. Certo? Conhecimento não é sinônimo de segurança. Eu posso saber o que fazer, mas o como é que você tá descobrindo? Né? Eu sei o que fazer, mas como fazer eu não sei. Eu tô descobrindo, porque eu acabei de formar, porque eu acabei de começar a atender. E não existe também uma fórmula de bolo. Porque assim, a sua forma, o seu jeito, eu posso chegar aqui pra você e falar pra você, olha,
o meu passo a passo do atendimento no presencial é esse. No online é esse. Aí você vai lá e pode, né, iniciar através da experiência de alguém que já faz isso há muito tempo. Mas você pode ter certeza que a partir do momento que você começa a executar, você vai mudando os detalhes e vai deixando a coisa com o seu jeito. Porque cada profissional, cada um vai colocar um toque de personalidade, vai colocar um toque do nicho da pessoa, né? Então, às vezes, eu tô conversando com mulheres que querem emagrecer de um jeito, com homens que querem emagrecer de outro jeito, com crianças é de outro jeito. São outras habilidades que precisam ser desenvolvidas na comunicação, né? E na entrega desse conhecimento, desse tratamento. Então, tem as suas particularidades, percebe? E para que você chegue num ponto de falar assim, nossa, agora minha consulta tá redondinha, agora tá ok. Quem vai te falar se tá ok ou não junto, vai ver se tá ok ou não junto com você, é seu próprio paciente. O legal também é fazer pesquisa. E aí, você gostou da consulta? Faltou alguma coisa? Você sentiu falta de algum detalhe? Então, sempre que você terminar de atender alguém, envie um formulário. É simples de fazer ali no Google Forms. Pegue esse feedback para te ajudar a colocar essa sua consulta redondinha de uma forma que fique harmônico para você e para o seu paciente também. Cuidado quando você vai buscar mais conhecimento para suprir as suas, para trazer segurança. Nem sempre é falta de conhecimento. Aliás, na maioria das vezes não é. Você sai da faculdade com o necessário para você poder atender, tá? E o que eu mais vejo é nutricionista se matriculando em 1, 2, 3, 10, 50 pós-graduações, achando que isso vai trazer a segurança que está faltando. Não vai. Eu sinto muito, mas não é com mais teoria. A pós-graduação, assim como a faculdade, vai trazer para você de novo o que fazer e não como. Percebe isso? Então, a pós-graduação ela vai te contar. Olha, quando você tem um paciente com endometriose, com um paciente com menopausa, você vai fazer isso. É o que fazer. Agora, lá, na hora do campo de batalha, quando a pessoa está na sua frente, que tem a rotina dela, as particularidades e individualidades dela, os desafios dela, como aplicar esse conhecimento? Isso a pós-graduação não vai te dar. Mais uma pós não vai. Então, tenta entender qual é o conhecimento necessário, base, para que você se sinta seguro. Se você precisar de ir atrás de conhecimento, vá atrás do conhecimento certo. Só que você só vai saber qual que é o conhecimento certo depois que você começar a atender. Porque antes, pensa comigo, você não faz nem ideia como que faz. Você não sabe quais que vão ser as suas dificuldades ali. Então, como que você vai... Eu vejo gente que nem formou ainda se matriculando em pós. Gente, deixa eu falar um negócio com vocês. Vocês ficam atrás também, porque eu quero me especializar nisso, tá? Nunca vai ter um paciente que vai chegar pra você e vai falar assim, olha, cadê seu diploma de especialista? Nunca me pediram diploma nem da faculdade. Quem dirá de pós que eu fiz? As pessoas, elas estão querendo saber se você é capaz de resolver o problema delas e como você vai resolver o problema delas. E não se você tem diploma de quantas pós você fez. Isso, sabe quem olha? A gente que é profissional da saúde. O paciente tá cagando pra isso. Então é muito importante também a gente ter esse discernimento.
Quais são as lacunas que a faculdade me deixou de conhecimento que eu realmente preciso correr atrás agora para melhorar o meu atendimento? Eu já falo com vocês de cara que, para começar, é exames e prescrição e suplementação. Isso, pelo menos, eu me formei lá em 2009. Até hoje, eu sei que isso não tem na faculdade, vocês saem com essas dúvidas, a mesma que eu saí, mesma defasagem que eu tive, vocês têm, porque eu converso com vocês todos os dias. Eu sei que vocês têm essa defasagem, eu sei que a faculdade não está entregando. E pós-graduação também não vai entregar. Não vai. Como eu disse, a pós-graduação é um pouquinho mais profundo que a faculdade, porém, é a mesma técnica. É mais conhecimento técnico, teórico do que fazer, não como. Entendem? Então, muito cuidado, porque eu sei como é difícil formar, né? São 4 anos, principalmente quem faz faculdade particular, quem é subsídio do governo que tem que pagar o negócio depois, né? Eu sei como que é muito complicado, muito difícil. Eu passei por isso. A gente forma sem nenhum puto no bolso, como diria minha avó. E aí, vocês vão lá e vão se sacrificar para poder, às vezes, investir numa pós-graduação, num curso de 2, 3 anos aí pra frente que não vai te dar o que você precisa. Você vai continuar achando que tá faltando algo. E você só vai suprir esse buraco depois que você começar a atender. Não adianta, não é mais conhecimento. Imagina, você estudou 4 anos e você não tem o que é necessário, senão ninguém formava, ué. Se eles deixaram você formar, se eles te deram o canudo, é porque você tem o conhecimento necessário. Entendem isso? Então, o que eu queria trazer para vocês aqui são esses 3 pontos, né? Então, a segurança só vem com a prática, tá? A faculdade entrega o que fazer, não como fazer, por isso que todo mundo tem essa insegurança, né? E para que essa insegurança se torne menos doída, menos dolorida ali no dia a dia, para que você tenha menos medo, para que você sinta menos frio na barriga, sabe? É necessário você se cercar das informações necessárias ali para o seu atendimento que você entende, como, por exemplo, eu me cerco de questões sobre prescrição e suplementação. Tem a tabela do lado, eu bato o olho ali, eu sei a dosagem certa, eu sei a forma química correta. Isso para mim me ajuda e facilita muito a minha vida. É importante para mim, né? Questão de suplementos também. Valores ótimos de exames laboratoriais é outra coisa que é muito necessário ali na consulta. Então, mas isso, de novo, foi a minha necessidade, a sua pode ser diferente. Por isso que é necessário também começar a atender até para você descobrir essas suas necessidades. Depois que começou a atender, que você percebeu, cara, eu sei pouco disso, eu queria saber mais sobre isso. Aí você vai entender se a pós tem o que você precisa ou não, porque na maioria das vezes não tem. Porque são esses 2 conhecimentos, exames e suplementação. São as 2 lacunas. Eu não tô falando pra você não fazer pós, não é isso. Eu estou falando para você poder analisar, para você começar a atender primeiro, para depois você entender se essa pós que você está querendo fazer vai fazer diferença na sua carreira ou não. Porque diploma por diploma não muda nada a sua vida. Você tem mais um diploma de pós. Entende?